Olá! Milhares de mulheres hoje ainda vivem relações abusivas com agressões físicas, verbais, sexuais e psicológicas, mas não conseguem sair desse ciclo de violência. Mas por que é tão difícil romper esse ciclo de agressão? Bom, para entender um pouco mais sobre isso, eu converso agora com a psicóloga Mônica Machado, fundadora da Clínica AME. Mônica, seja muito bem-vinda ao Cidadania Mulher. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço a participação. Bom, Mônica, uma última pesquisa do Data Senado revela que as mulheres têm percebido cada vez mais que essa violência, essas relações abusivas têm aumentado ao invés de diminuir, né? E 68% das entrevistadas disseram que conhecem alguma mulher que sofre uma relação abusiva. Por que a gente ainda não conseguiu diminuir esse ciclo de violência na sociedade com relação às relações que as mulheres sofrem? Acredito que as mulheres, elas têm muita dificuldade inicialmente de aceitar, né? Psicologicamente, ela pode até assumir, né, para ela mesma que ela está sofrendo a violência, mas a aceitação é para ela demonstrar e mostrar para fora de si que ela está sofrendo a violência é muito mais difícil, porque ali ela tem que enfrentar a sociedade, a família, então tem outros fatores externos que dificultam com que as mulheres comecem a falar sobre o que está sofrendo, né? Seria uma espécie de negação, não é isso? Primeiramente uma negação, medo, vergonha, né? E porque elas aceitam para elas, enxergam que elas estão sofrendo o abuso, mas elas precisam sofrer exatamente essa separação, porque mesmo sendo uma relação abusiva, ela é satisfatória. Parece estranho falar, mas ela é satisfatória no sentido da pessoa já estar acomodada naquela relação, já criou-se uma rotina, né? É o submisso e a pessoa que está abusando dela. Então, para ela perceber e sair daquela relação, é necessário que ela seja trabalhado é como se fosse um luto, uma perda, ela vai perder essa relação que é abusiva, que é doentia, e ela vai ganhar uma relação nova que ela desconhecia até aquele momento. Bom, estudos mostram que esse ciclo de violência da relação abusiva, ela começa mais ou menos igual. É sempre assim, uma relação que começa aparentemente normal, e aí uma vez ou outra tem uma crise de ciúme ou um controle, de repente parte para uma agressão verbal, psicológica, depois para uma agressão mesmo física, né? Então, muitas vezes, na sua avaliação, essa mulher tende a ter esperança dessa relação voltar àquele início que era uma relação sadia e, por isso, também, muitas vezes, nega essa violência? Muitas vezes sim, a esperança, porque o abusador, ele é assim, né? Ele fala como se ele tivesse arrependido, ele percebe o que fez, né? Depois de ter agredido a mulher, e ela acha que realmente ele vai voltar a ser, com o pedido de desculpas, com o arrependimento, ele vai voltar a ser como ele era e a relação vai voltar a ser saudável. Mas é um grande engano isso. Na sua clínica, você percebe que muitas mulheres chegam, além dessa negação, algumas nem percebem que estão passando por algum tipo de violência no relacionamento? Muitas vezes a violência psicológica, por exemplo, é uma violência mais sutil, um comentário, uma forma de controle. Você percebe muito isso nos atendimentos dessas mulheres? Bastante. Aqui na clínica somos em 80 psicólogos e a gente, quando reúne para falar sobre casos, a gente vê bastante casos de mulheres que elas chegam, querem trazer o marido para fazer terapia de casal, mas na verdade a questão é pontual ali, né, na paciente. Ela está sofrendo uma relação abusiva e ainda assim ela quer manter aquela relação. Então, é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado com mulheres que sofrem relações abusivas, porque a qualquer momento ela pode desacreditar no profissional e acreditar no próprio marido ou companheiro, né?
que aquela relação é a verdadeira que ela está vivendo e o profissional que está fazendo. A gente sofre até às vezes ameaças ou eles tiram elas da terapia. Então é uma questão assim muito grande essa das mulheres virem buscar ajuda psicológica também. É muito difícil para elas. Você pode dar um exemplo, assim, por exemplo, de mulheres, de casos em que a mulher pode identificar que seja um tipo de violência psicológica? Quais são mais comuns, assim? Quando você começa a perceber, essa paciente, ela está sofrendo uma violência psicológica e não está percebendo. Que tipo de... ela conta que tipo de ocorrido, de situação que ela passa, que possa identificar esse tipo de violência? Geralmente, o companheiro, ele se refere a ela de maneira de rebaixar a autoestima, né? Ele sempre, quando ele vai se referir a ela, ele denigre a imagem dela, nunca ela faz algo que o agrade, ele está sempre mostrando o lado ruim e negativo dela. E às vezes também a companheira, ele não deixa ela ter os mesmos direitos dele. No caso, às sextas-feiras, por exemplo, ele encontra com os amigos. Ela não tem o direito de encontrar nenhum dia com a amiga, né? Então, tem o dia dele, o dia que ele vai para o futebol, ele faz todas as atividades que ele possa fazer de lazer fora do casamento. E ela não, ela tem que ficar em casa, porque ele tem ciúmes ou ele não deixa que ela vá porque ela precisa ficar em casa. E ela acha que isso ele está cuidando dela, né? Ele está preocupado dela sair sozinha sem ele. Então, numa situação dessa, é muito difícil mostrar, né? As intervenções que nós profissionais temos que fazer é muito direcionada a ela enxergar o porquê que ela precisa ficar em casa, qual o cuidado, né, que ele tem que ter sobre ela, qual o valor dela para ela estar ali, né, esperando por ele e ele podendo fazer todas as outras atividades e ela não. Isso passa por um empoderamento mesmo da mulher, né? A questão do valor, do amor próprio, né? Tudo isso tem que ser trabalhado para que ela enxergue, às vezes até com certa autonomia própria, para ver o que realmente está acontecendo sem precisar que ninguém a mostre. Na verdade, ela mesma, talvez, com o trabalho mental, ela vai percebendo. Mas por que é tão importante não chegar, não deixar essa violência psicológica passar por uma agressão? Né? A gente vê muitas vezes esse caso de vai para uma violência psicológica, depois vai para uma agressão física e posteriormente pode ocorrer uma fatalidade, um feminicídio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de quebrar esse ciclo de violência desde o início para que isso não chegue a casos extremos, não é? Teve até um caso dentro da minha clínica que a gente chegou no caso a gente tem que quebrar o sigilo, né? De um caso de o marido, né? A mulher queria muito se separar, mas ela não estava fazendo terapia na clínica. No caso, foi o marido que foi buscar terapia porque ela pediu que ele fizesse para continuar o casamento. E ele falou que se ele estava vindo por causa dela, ela veio também com ele algumas vezes. E só que no momento da terapia, ele disse que se ela não continuasse com ele já tinha uma arma guardada num cofre e ela não sabia. E ela também não ia ficar com ninguém. Então, nesse caso, nós tivemos que quebrar o sigilo, né, que tem a ética da psicologia, e chamar a mulher, né, separadamente e comunicá-la a intenção dele e que ela o denunciasse nos órgãos de proteção, né, na delegacia da mulher. Então, a partir daí, ela já buscou um caminho. Então, ali foi ela na intenção dela pedir para ele melhorar, para tratá-la bem,
ela acabou quase que descobrindo que ali ia ter um término, né, ruim, uma morte, talvez. E a importância daí você vê, a gente percebe a importância do tratamento também dos homens, né? O que a gente percebe é que os homens, eles, na sociedade, a gente vê por conta dos feminicídios, da série de agressões, que eles precisam de um tratamento psicológico até para se fortalecerem dentro de relações e não se sentirem a ponto de tirarem a própria vida ou tirarem a vida da ex-companheira por perda desse relacionamento, né? O que a gente percebe é um enfraquecimento desse homem com relação a essa questão crucial que é um caso amoroso, né? Pessoal. Exatamente. É impressionante como é preciso também o tratamento dos homens, né? Os homens agressores também precisam de tratamento na sociedade. Agora, as mulheres, quando elas chegam, elas relatam muito quais dificuldades para sair dessa situação? São mais a questão mesmo do medo da violência, o medo de morrer, de ser assassinado, ou de levar algum tipo de punição do marido, do ex-marido, quando pede a separação? Ou é mais a questão da sociedade, de enfrentamento com relação à independência financeira? O que mais elas relatam como principal entrave para sair dessa relação? Olha, varia muito. A maioria é a situação financeira, sim. Mas é impressionante que a outra maior parte das mulheres, elas têm pena de deixar esse homem, que ele vai sofrer se elas não ficarem com eles, né? Que eles vão melhorar e ela não consegue, porque eles não vão viver sem ela. Então, ela também está adoecida. Esse homem, ele adoece essa mulher, né? Essa mulher que está sendo agredida. Então, por incrível que pareça, o maior caso que tem é o medo dela deixar ele e ela sentir falta, que é a falta que ela vai sentir dessa relação. Né? Então, a mulher, ela está adoecida, ela precisa primeiro buscar ajuda psicológica para depois ver como ela vai sair dessa relação. Porque não é fácil para ela também sair simplesmente ou denunciar. Até a denúncia para ela é difícil porque ela vai ver que ele vai estar sofrendo, né? Ele pode ser preso, ele pode acontecer muitas coisas com ele. Então, a dificuldade é psicológica mesmo do que vai acontecer com o homem. A mulher tem essa preocupação. É impressão minha, doutora, ou a gente percebe também aí um viés maternal da própria mulher. Ela quer cuidar do homem como se fosse um filho, alguém que ela não pode largar ao léu, né? Fica parecendo isso, né? Que ela tem que cuidar, ela tem aquela função maternal também com o próprio marido, né? Parece isso. Tem um pouco disso? Com certeza, total. Tem total ali, é como se ela tivesse ali a imagem paterna, né? Aquela imagem paterna que ela, ou às vezes a mulher não teve, ou ela teve uma imagem paterna muito, o pai muito agressivo, e ela carrega aquela imagem para ela como se ela tivesse que cuidar mesmo desse homem, esse pai, esse homem que na verdade, quando ele se torna marido, ele acaba virando um filho para ela, porque ela precisa cuidar dele. E mesmo que ele a maltrate, ela tem que cuidar, ela tem obrigações com ele. É o caso materno mesmo, é a paternidade. No caso, quando vocês identificam que já há agressividade, já há uma situação instalada, já num processo avançado, né? Qual é a orientação que vocês dão? Como a pessoa tem que buscar outros meios, né? Buscar justiça? Elas se sentem amparadas para buscar essa justiça, para buscar esses direitos e sair dessa relação? Como é que é a orientação que vocês fazem na psicologia para essa mulher? A gente primeiro fortalece a mulher, né? Que ela vem exatamente com essa figura de homem, essa figura paterna, de que ele vai protegê-la, mesmo que ele a agride, vai protegê-la.
Então, primeiro, ela tem que se fortalecer e saber que ela não precisa ser protegida por ele, que ela consegue lidar com qualquer situação. Se ele faltar, se ela não estiver com ele, ela vai conseguir fazer tudo o que ela está fazendo. E ela conseguir enxergar que é por ela que ele... ela que está fazendo por ele, porque se ela sair da vida dele, ele não é nada. E é por isso que os homens se sentem fragilizados e agridem elas, né? Porque é exatamente isso, eles veem a importância e o empoderamento da mulher, mas eles não aceitam. Então, elas têm que se submeter para poder conviver com eles, né? Mas elas buscam ajuda mas primeiro a ajuda, elas sempre, só em último caso, né, em caso de já chegar à agressão, de não ter mais jeito e estar envolvido ali em caso que possa levar à morte, aí sim elas buscam ajuda policial, no caso, antes de buscar a terapia. Mas, geralmente, elas se fortalecem para ir buscar ajuda que protege na justiça, né? De ter tantos quilômetros de distância, a pessoa não ligar para ela, não mandar mensagem, para ela se proteger desse homem. Uhum. E, Mônica, com relação ao tratamento do casal, né? Vocês indicam em que estágio, já desde o início ou não? Primeiro, essa mulher ela tem que primeiro fazer um tratamento pessoal dela e depois sim ela ir com o marido para de repente tentar uma terapia. Vocês indicam esse tipo de divisão, né? Primeiro um momento Sim. só a mulher, depois o casal. Isso quando é possível ainda manter um relacionamento? Sim, sempre é possível manter o relacionamento quando tem o respeito, né? No caso da terapia de casal, quando a gente percebe que o problema é individual e é como se nenhum dos dois quisessem ceder, porque a relação é isso, né? Um cede um pouco, um cede outro, mas tem o respeito. Então, aí sim a gente faz a terapia de casal. Mas quando não, quando a relação está unilateral, aí a gente pede que seja individual, porque o caso é ali da pessoa. Então, tanto a pessoa que se submete, a submissa, ela tem que fazer a terapia para ela perceber e enxergar o que ela está representando nessa relação, qual o ganho dela nisso, quanto o agressor também tem que perceber, porque às vezes também ele não percebe que ele é abusivo, né, na relação e ele consegue contornar, ele consegue perceber e mudar. Então, tem muitos abusos que não são notados pelos homens exatamente por essa posição, né? Por essa, como a gente, voltando para o lado maternal, a mãe, ela protege muito o filho homem, né? Então, o filho homem pode tudo. E ele cresce achando que pode tudo de fato. E aí, poder tudo é não respeitar o próximo, não respeitar a mulher. Então, isso atrapalha muito numa relação a dois. É exatamente daí que a gente vê a necessidade também de tratamento dos homens para que uma sociedade seja mais igualitária, né? Para a gente não fazer um ciclo de homens que são criados por outros homens agressivos e mães submissas, né? Então, a importância também de se tratar o homem e empoderar essa mulher. Agora, o que eu percebo é a questão da comunicação. Nem sempre é necessário uma separação. Se houver comunicação e disponibilidade, né, por parte do casal em melhorar, é possível sim sair desse ciclo e iniciar uma história nova, mas com os mesmos personagens. Exatamente, sair desse ciclo, né? Porque às vezes, como eu falei, o homem não percebe que ele está sendo abusivo, né? E a mulher já naquela posição de submissão, né? Achando que precisa do homem, ela vai aceitando e ele vai cada vez mais fazendo. Então, quando ele percebe e ele quer mudar, não é o caráter dele, né, ser agressivo ou fazer aquilo com a mulher, então ele muda. Então tem que prestar muita atenção nos casais, porque às vezes não é o caso de uma relação abusiva ser o caso de uma separação. Tem como ser enxergado e ser manejado para que seja uma relação saudável para os dois.
E para a família, para os filhos, né? Isso é uma coisa que pesa muito, né, para as mulheres, a questão dos filhos, né? Algumas relatam que os filhos pedem para não denunciar os pais, tem pena dos pais também e acaba gerando toda aquela situação em cima da mulher agredida, né? Sim, ainda tem isso. Os filhos, às vezes, eles imploram, né? Não quer ver o pai preso, não quer ver o pai sendo ameaçado pela justiça. Então, a mulher, é muito difícil para a mulher ela entregar, né, de fato, esse homem à justiça. Por isso que tem muito ainda a gente a trabalhar, no caso, as mulheres e os homens também, né? A eles acreditarem que eles não têm esse poder de agredir, de abusar de uma mulher, né? A mulher, ela não é um ser frágil, pelo contrário, ela é empoderada e eles têm que aceitar isso, né? Agora, Mônica, o que você hoje poderia orientar para quem está nos assistindo, a mulher que às vezes percebeu nessa entrevista, opa, pode ser que eu esteja passando por algum início de situação de relação abusiva. Quais são os pontos que ela deve observar e como ela deve sair disso, como ela deve começar a procurar a sua independência, o seu empoderamento para poder resolver, não necessariamente se separando, mas resolver essa questão de sofrimento, né? Sim, quando ela vê que a relação ela não está sendo igualitária, né? Ela está numa mão única, ela está unilateral. Só o lado bom é só para um. Quando o homem ele tem as preferências, tudo o que é o melhor é para ele. No caso tem muitos homens que não deixam a mulher trabalhar, que precisam que elas fiquem em casa, que não, no caso, eles não dão dinheiro para ela, o que elas precisam comprar, ela tem que pedir, né? Como se ela não tivesse as necessidades básicas dela, né? Ela precisa pedir dinheiro para eles poderem se sentirem poderosos e dar esse dinheiro para ela, né? Então, eles muitas vezes não dão acesso para elas a dinheiro, a patrimônio. Isso é um abuso também. E muitas mulheres não sabem disso, né? Elas que pedir dinheiro, já que ela não trabalha, ela fica em casa cuidando dos filhos e pedir dinheiro ao marido, ele não ter acesso à conta bancária ou ao dinheiro, ele dividir ali junto, né, o casal, isso também é uma relação abusiva, né? Então, é importante que a mulher, ela perceba o seu valor, ela saiba, ela consiga perceber que ela tem um poder ali intrínseco nela e que ela não precisa daquela relação de qualquer jeito, né? A relação tem que ser boa e saudável para os dois. Se a relação, um dos dois não está feliz, no caso ela precisa se entender e saber que ela pode ser feliz, ela precisa se empoderar para ela poder ter certeza que ela saindo daquela relação, ela vai encontrar outra pessoa que a faça feliz, né? Que encontre o valor que ela tenha e ela precisa ser respeitada também. Uhum. Tá certo, Mônica. Bom, tudo começa com tratamento e comunicação, né? Nem sempre vai precisar chegar a um fim de um relacionamento, mas tem que começar a melhorar isso para poder ter uma relação saudável, né? E tomar muito cuidado também, porque tem muitos casos, né, de homens muito agressivos, eles têm, no caso de transtornos, né? E muitos homens têm o transtorno bipolar, o transtorno borderline. Então, ele está muito ligado a essas agressões que causam agressões físicas mesmo. E a mulher, nesse caso, ela se submete e ela não consegue sair dessa relação porque ele é doente e ela acaba sendo codependente dele também, né? Então, por isso que é muito importante a mulher buscar tratamento psicológico, se sentir empoderada e perceber que ela pode sim sair daquela relação não é saudável para ela. É isso aí. Mônica, eu agradeço muito a nossa conversa, a sua disponibilidade aqui no programa e desejo um ótimo trabalho para você, muita ajuda para essas mulheres que precisam aí
de enxergar essa relação que é nada saudável. Né? Bom, você aí de casa, essa entrevista e todos os nossos programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.